Paz de Cristo, boa tarde. Aqui é Bio Nascimento e o nosso assistente Everton Oliveira gravando da Escola da Bíblia em Recife, não é? Estamos hoje na nossa 7ª aula, já é a 7ª aula de grego instrumental. Espero que você esteja gostando, mais que isso, espero que você esteja aprendendo, você esteja acompanhando e que esse material que você está recebendo esteja sendo útil nos seus estudos pessoais, nas suas aulas e mensagens, e que aos pouquinhos você esteja desvendando e mergulhando. Gostaria muito de poder receber um feedback depois de vocês, em termos de saber o quanto isso está sendo útil para você. Não é? Espero que a essa altura você já tenha tido acesso ou já tenha comprado um Novo Testamento grego, interlinear, ou um Novo Testamento comum, ou então, e também os léxicos, o léxico da Editora Vida, de Grieg e Stidunker, ou se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, aquele léxico da Sociedade Bíblica de Low e Nida. É fundamental essas duas ferramentas básicas no seu trabalho com a língua grega. E espero que você possa estar aproveitando, não é, já essas ferramentas no seu dia a dia. Pois bem, hoje, 7ª aula, nós vamos dar uma olhada numa passagem muito boa, como diz em inglês, uma passagem que prega, né, que dá para extrair um bom sermão, aqui de Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Nessa leitura que nós vamos fazer primeiro em português, comparar algumas palavras, não é, em português, depois vamos ler o texto em grego, observar quais são as palavras e fazer uma pequena análise delas no léxico, tá certo? Essa leitura que nós vamos fazer é na Almeida século 21. Quando você lê na Almeida século 21, a nuance que está no grego não transparece na Almeida. Observe a leitura comigo, não é? Agora. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou, que queres? Ela respondeu, concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles lhe responderam, podemos. Então lhes disse, certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse, sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, será esse o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Como eu falei, Everton, volta por favor. Como eu falei lá, aqui eu estou lendo na Almeida, século 21, certo? E que está dentro da tradição da revista atualizada. Note que a palavra é servir e servo. Nós temos aqui um verbo e nós temos aqui um substantivo. Mais abaixo nós temos o verbo no particípio e depois um verbo no infinitivo. Olhando pela atualizada,
certo? Tanto Almeida século XXI quanto a Revista Atualizada, é um verbo só, um substantivo só, é uma palavra dentro de um mesmo campo estrutural, certo? O verbo servir, a palavra servo. Então, quando nós usamos essa tradução no culto, a gente não percebe que existe uma grande nuance no original. Prova disso é que quando nós pegamos uma outra tradução de uma outra, tradição de traduções, por exemplo, agora veja na Revista Corrigida Fiel, veja como eles traduziram, o versículo 26 e 27. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. Interessante, serviçal, é aquele servo bem baixo, não é? Aqui no versículo seguinte diz, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Um servo, serviçal, é mais baixo. É assim que a Corrigida Fiel traduziu. A NVI ela foi mais perceptiva, mais sensível a essa tradução. Olha como eles fizeram. E aí eu vejo a vantagem, desde já, a gente poder ter várias traduções no culto. Ou pelo menos várias traduções no seu estudo bíblico. Veja o que a NVI diz de Mateus 20, 26 e 27. Não será assim entre vós, entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Então, a NVI pegou duas palavras diferentes e ela está dizendo, se você quer ser importante no meio dos discípulos, você tem que ser servo. Mas, se você quiser ser o primeiro no reino de Deus, você tem que descer mais ainda e ser o quê? Ser escravo. Perceba que a NVI pegou dois termos diferentes. Do nosso ponto de vista, termos que estão dentro de um mesmo campo semântico, né, como Louw-Nida trabalha, mas tem diferença, certo? Nós vamos ver a diferença com um pouco mais de detalhes daqui a pouco. A mensagem de Jesus é bem clara, não é? O mundo funciona de um jeito, não é? O reino funciona de outro. No mundo, quem quer ser o primeiro, ele vai ser servido. Ele vai passar por cima das pessoas para chegar ao topo. No reino de Deus, desculpe-me usar a palavra política, é diferente. A política é inversa. Se você quer ser importante, você é um servo. Se você quer ser o primeiro na igreja, o maioral, você tem que descer mais ainda na escada. Você vai ser aí o escravo e o escravo de todos. E ele diz mais na frente que Jesus foi o próprio exemplo. Não é? Ele lavou os pés dos discípulos, ele se entregou, não é, como um servo, um escravo humilde no seu sacrifício. Pois bem, fique comigo enquanto a gente vai analisar essas palavras, não é? E agora vamos lê-la, o mesmo texto, no grego. Vai ser bom para você praticar a sua leitura do grego, não é? Acompanhando comigo. E vai ser bom também para você identificar as palavras. Vou estar usando, como sempre, a interlinear da Sociedade Bíblica.